E essa história de que Leila Pereira perdeu a paciência com Anderson Barros no Palmeiras, vídeo de hoje do canal do Nicola, trata sobre o tema e fala sobre Marinho. Ele de fato foi procurado pelo São Paulo? Tem informação importante sobre o Corinthians e a busca por zagueiros. Te atualizo ainda sobre Flamengo e Botafogo, disputando um mesmo atacante. Tem informação importante no Atlético Mineiro que envolve um transferban, maior patrocínio da história do Bahia e do futebol nordestino, as últimas do mercado, tem notícia do Fluminense. Tem muita coisa legal, tenho certeza que você vai gostar bastante do vídeo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa de apostas esportivas que é patrocinadora master do Fluminense e do Atlético Mineiro. Teremos notícias dos dois nesse vídeo, mas queria destacar as partidas dessa quinta-feira. Tem, por exemplo, Supercopa da Espanha com Betis e Barcelona, Premier League com Fulham e Chelsea e a abertura do Campeonato Carioca com Flamengo e Audax. Queria chamar atenção para Super Odds no confronto entre espanhóis. Por exemplo, se o Lewandowski marcar 2 gols, você pode pegar uma cotação a R$ 3,80 para cada real apostado. Já a vitória do Flamengo contra o Audax paga R$ 1,52, o empate a R$ 3,95 e o Audax pagando R$ 6,00 em caso de vitória. É só importante lembrar que o Flamengo não terá força máxima contra o Audax na abertura do Campeonato Carioca. Vai ser um time repleto de atletas formados nas categorias de base. Para apostar na Betano, você sabe, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e sai apostando. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Abner, lateral esquerdo do Atlético Paranaense, de malas prontas para se mudar para o Betis. Cheguei a contar para vocês no vídeo dessa quarta-feira que o Palmeiras não andava preocupado em relação ao suposto interesse do time espanhol em seu lateral esquerdo no Piquerez. As negociações eram com Abner do Atlético Paranaense, o negócio está praticamente fechado e deve girar na casa dos 10 milhões de euros. O Abner vai assinar um contrato de 5 temporadas, informação que foi divulgada primeiro por Denilson Show, ex-jogador do próprio Betis. Bora contar também que houve uma mudança na data da Supercopa do Brasil, confronto entre Palmeiras e Flamengo. A CBF havia anunciado durante a quarta-feira que esse jogo ficaria para o dia 29 de janeiro, um domingo, em Brasília. Está mantido em Brasília, mas vai acontecer um dia antes, no sábado. Bora contar também que Arthur, atacante do Red Bull Bragantino, que outro dia já foi especulado no Flamengo e no Corinthians, recusou a possibilidade de se mudar para um time do Catar. Esse clube Qatari havia oferecido 10 milhões de dólares ao Red Bull Bragantino, o que garantiria ao time de Bragança uma possibilidade de faturar 100% em relação àquilo que foi investido. Mas o Arthur disse que não pretende jogar no futebol do Catar. Para fechar o giro de notícias, contar que o Ceará quer emprestar o Vina. Informação que todo mundo tinha é de que o clube cearense estava disposto a vender o Vina, cujo contrato só termina em dezembro de 24. Antes de gravar o vídeo, conversei com um dirigente importante do Ceará e ele me assegurou que a ideia é emprestar o atleta para ter o Vina em 2024, caso o Ceará consiga voltar à primeira divisão. O Fluminense ainda não fez proposta oficial, a negociação pode acontecer nos próximos dias. A última informação do giro de notícias conta que John Arias, o meio atacante que barbarizou com a camisa do Fluminense na temporada passada, ele está muito perto de renovar seu contrato com o Tricolor, contrato até 2026. Hora de trazer notícias sobre o Corinthians e a busca por reforços. Vários de vocês me perguntaram nos últimos dias se os zagueiros João Vitor e Lucas Veríssimo, que estão numa lista de disponíveis no Benfica, poderiam pintar no timão. O Corinthians que perdeu zagueiros, vive uma situação meio delicada com os atletas que continuam no clube, vários deles cujos vínculos terminam nos próximos meses. Fui checar essa informação e posso assegurar para vocês que nem o Veríssimo nem o João Vitor serão contratados, ainda que em condições especiais, com o Benfica topando emprestá-los para clubes brasileiros. A prioridade no Corinthians quando o assunto é sistema defensivo, nesse momento, é prorrogar um empréstimo do Balbuena, zagueiro paraguaio de 31 anos de idade, que está vinculado ao Timão até a metade do ano. O contrato dele pertence ao Dinamo Moscou e o Corinthians já iniciou as tratativas para tentar convencer os russos a ampliarem esse contrato de empréstimo até 31 de dezembro. Enquanto trabalha para ficar com o Balbuena por mais 6 meses, o Corinthians também aguarda em relação ao Felipe Coutinho. É que o Kia Jorabichian, que representa o Coutinho, entrou em contato com o Duílio e sugeriu que o Timão esperasse até o fim da janela de transferências na Europa. Se até 31 de janeiro não pintarem clubes interessados em comprar o Coutinho,
Coutinho, aí o caminho fica mais fácil para que o atleta seja repatriado pelo Timão por uma contratação de empréstimo de uma temporada. Bora de atualizações sobre o Botafogo, que segue em busca de atacantes. Prioridade de John Textor no momento é reforçar o sistema ofensivo. Edgar Júnior, atacante que já fez sucesso no Bahia e nesse momento joga no Vevaren do Japão, foi procurado e na semana passada recebeu proposta oficial, oferta na casa de R$1 milhão. Jogador de 32 anos de idade, que atua pelo lado do campo e fez boa temporada pelo Vevaren, antes já havia passado inclusive por outro clube japonês. Além do Edgar, o Botafogo também conversa com o meia atacante uruguaio Facundo Pelistri, revelação do Peñarol, contratado pelo Manchester United, jogador que precisa de mais minutos. Entrou em campo apenas 2 vezes na atual temporada com a camisa do United. A ideia do Botafogo era contratá-lo por empréstimo, mas precisaria da ajuda do time inglês com parte do pagamento dos salários, negociação complicada, atleta que esteve com a seleção do Uruguai na Copa do Mundo do Catar. Antes de encerrar sobre esse assunto, só contar que o Pelistri na temporada passada atuou 26 vezes, embora não tenha marcado gols em período de empréstimo no Alavés da Espanha. Ótima notícia para o torcedor do Atlético Mineiro, o Galo acabou com a última das punições impostas pela FIFA por causa de não pagamentos. A primeira delas é relacionada ao Nacho. Fui o primeiro a contar para vocês que o Atlético não havia pago ao River Plate, o River havia acionado a FIFA, que havia punido o Atlético com o transfer ban, que nada mais é do que a punição com a proibição de inscrição de novos atletas. E esse não era o único problema do Galo, o Atlético também devia 8 milhões e 100 mil reais ao Sevilha pela compra de Guilherme Arana. Isso causou outro transfer ban. Durante toda a quarta-feira, advogados do Atlético participaram de uma audiência na Corte Arbitral do Esporte e ficou definido sobre o pagamento desses 8 milhões e 100 mil reais. A única dívida que ainda poderia render alguma punição é com o Dudamel, ex-treinador do Galo, mas já houve um acordo entre as partes e o Atlético está pagando de forma parcelada. Ainda resta 1 milhão e 600 mil reais dessa pendência. E foi por causa da audiência ao longo da quarta-feira relacionada ao Arana que o Atlético não conseguiu anunciar ainda o Patrick. Os advogados do Galo ficaram imbuídos dessa responsabilidade na Corte Arbitral do Esporte e não puderam analisar os últimos detalhes da minuta do contrato que permitiriam ao Patrick assinar contrato com o Atlético. O meio-campista é reforço do Galo, isso já é líquido certo, está desde terça-feira em Belo Horizonte. A expectativa é de que nessa quinta-feira o martelo possa ser batido. Quero te atualizar agora sobre o Flamengo e a busca por um atacante de lado de campo. 2 nomes pintaram ao longo das últimas horas. O primeiro de Pelistri, de quem falei agora há pouco, o atacante uruguaio que pertence ao Manchester United. Esse nome foi sugerido ao Flamengo e bem avaliado. A grande questão é entrar em um acordo com o Manchester United para repatriar um atleta que poderia ter mais espaço no futebol europeu. O segundo nome é de Facundo Torres, outro uruguaio, 22 anos de idade, pertence ao Orlando City. Foi no ano passado a maior compra da história do clube americano, cerca de 9 milhões de dólares, e a temporada de 2022 foi excelente. Facundo Torres marcou 13 gols e deu 9 assistências em 40 partidas, inclusive foi eleito o melhor jogador na conquista da Copa dos Estados Unidos. Muito difícil, para não dizer impossível, convencer o Orlando City a liberar o atleta. Ainda antes desse vídeo, ainda conversei com o Ricardo Moreira, que é o diretor executivo de futebol do Orlando City. Ele me garantiu que nem sequer sondagem existiu por parte do Flamengo em relação ao atacante uruguaio. Que o São Paulo busca um ponta-direita, isso não é novidade para ninguém, essa é a prioridade de Rogério Ceni e do São Paulo no mercado. Nesse momento já foram 6 reforços, o Tricolor até entende que pode fechar o ciclo de contratações para o Campeonato Paulista com a chegada desse ponta-direita. E o nome mais recente que surgiu nas últimas horas foi de Marinho, ex-jogador do Santos, atleta que vai para o último ano de contrato com o Flamengo. De acordo com o jornal Lance, São Paulo fez proposta oficial ao rubro-negro para fechar a contratação do Marinho. A ideia era tê-lo por empréstimo, com o São Paulo assumindo 100% dos salários. Marinho que ganha na casa dos 800 mil por mês. Posso dizer que o Flamengo gostaria de negociar o Marinho, independentemente de ser o São Paulo ou outro clube. Mas é o atacante que está se recusando a deixar a Gávea. Ele quer vingar no clube do coração, o time que ele torcia na infância. Primeira temporada discreta, de altos e baixos, mais baixos até do que altos. O Marinho quer aproveitar esse último ano de contrato para provar que pode dar certo, para quem sabe ter seu contrato renovado.
São Paulo não confirma o interesse no Marinho. De qualquer forma, a negociação está completamente descartada. O Marinho vai insistir na possibilidade de ficar no Flamengo, a menos que o Vitor Pereira seja bem claro e diga que ele não faz parte dos planos. Marinho que também foi consultado por outros clubes brasileiros, Santos, Bahia, entre outros, mas ao que tudo indica, vai ficar mais um pouco. Antes de mudar de assunto, só contar que o São Paulo fez amistoso nessa quarta-feira e venceu o EC São Bernardo por 7-1. Caleri marcou 2 gols, Pedrinho, Arboleda, Luciano, Rodrigo Nestor e Juan marcaram os outros. São Paulo chegou a abrir 7-0, tomou um gol no finalzinho, nada que mudasse o preço do dólar. O time titular do São Paulo para esse confronto teve Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Ferrarese e Wellington, meio campo com Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Luciano, na frente Wellington Rato de um lado, Pedrinho do outro e Caleri de centroavante. Hora de falar sobre o Bahia, que anunciou nas últimas horas o maior contrato de patrocínio de sua história. A empresa chamada Esportes da Sorte, uma casa de apostas, vai bancar 57 milhões de reais por um contrato de 3 temporadas. Isso equivale a dizer que o Bahia vai ter 19 milhões de reais por ano com o seu patrocínio master. Nunca na história, nem o Bahia, nem qualquer outro clube do Nordeste havia faturado tanto. Mais um reflexo do fortalecimento do Bahia a partir da chegada do Grupo City. É importante contar que existiam outros interessados, especialmente pela presença do Grupo City, mas a Esportes da Sorte foi quem levou a melhor. Informação importante também sobre o Bahia diz respeito a Santiago Rodrigues, o atacante uruguaio, que é o grande sonho do Bahia para essa temporada. Cheguei a contar para vocês no vídeo dessa quarta-feira que a negociação é complexa, não apenas pelo valor, mas pelo fato dele já ter uma outra negociação em andamento com um clube rival que não é brasileiro. E nas últimas horas a informação que chega é de que o Santiago Rodrigues ficou um pouco mais distante. Hora de falar sobre o Vasco, que está muito perto de fechar mais um reforço. Manu Capasso, zagueiro que pertence ao Atlético Tucumã. O Vasco chegou a desistir da contratação desse jogador na virada do ano, mas na última sexta-feira houve uma retomada nas tratativas e agora pequenos detalhes burocráticos impedem o anúncio da contratação do jogador. Só para fazer um breve histórico sobre essa história, o Capasso no fim do ano passado esteve perto do Vasco. Já havia dito inclusive sim a oferta do Cruz Maltino, mas o Atlético Tucumã pediu mais dinheiro, o Vasco recuou e não houve acordo. Na última sexta-feira a reviravolta se deu porque o Tucumã entrou em contato com o Vasco pedindo para retomar as tratativas. O negócio está sendo fechado em 2 milhões e 400 mil dólares por 100% dos direitos econômicos. Entre as poucas coisas que faltam ser definidas está o prazo de parcelamento. O Vasco quer mais parcelas, o Atlético Tucumã tenta fechar com menos parcelas. Dessa maneira o Capasso chega para ser a terceira contratação na zaga. Robson Bambu veio por empréstimo, além do Léo Pelé comprado por 16 milhões de reais do São Paulo. Para te explicar agora sobre Luca Orelhano, o atacante que está desde o começo do ano no Vasco, tem trabalhado fisicamente, participado das atividades, embora não tenha sido anunciado. É que o Vélez Sarsfield, dono dos seus direitos econômicos, pediu um pouco mais de dinheiro, e a justificativa é de que a cotação do dólar vai fazer com que ele ganhe pouca grana. O Vasco não gostou e estabeleceu um prazo final dessa sexta-feira para que o Vélez confirme aquilo que já havia sido combinado lá atrás, sob o risco de o Vasco desistir de contratar o ponta-direita. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, informação importante. Marília Ruiz, comentarista do canal Band Esportes, afirma que Leila Pereira anda incomodada com a lentidão de Anderson Barros para contratar jogadores. Quero te explicar direitinho essa história. A Marília inclusive informou que o Palmeiras está preparando 3 pessoas para atuarem numa função parecida a essa de contratar jogadores. Bora revelar as frases da Marília para tratar sobre o tema, abre aspas. A Leila assumiu em 15 de dezembro de 2021 e prometeu um camisa 9, e o 9 não chegava. Existe uma deficiência mapeada no Palmeiras de profissionais que não conseguem fazer, por exemplo, o que o Corinthians fez, que é atrair jogadores do exterior sem ser o time da moda. Então a Leila ficou muito incomodada com essa situação. Ela tentou contratar o Yuri Alberto. O Yuri era o presente de Natal que ela havia prometido aos palmeirenses. A Leila inclusive ofereceu jogadores da base e mais dinheiro para o Inter e não conseguiu. A Marília se refere ao momento em que o Yuri Alberto ainda era jogador do Colorado e se mudou para o Zenit por 25 milhões de euros. E aí a jornalista completa. Quando o Corinthians trouxe o Yuri Alberto, o Palmeiras detectou dentro do clube a falta de profissionais que tenham um traquejo para lidar com todas essas situações.
Esse raciocínio é algo que a gente vem debatendo há bastante tempo. O Anderson Barros pode ser mestre na arte de gerir o grupo, ele é super querido pelo Abel Ferreira, tem uma relação interessante com os jogadores, mas no dia a dia, especialmente para a contratação de atletas, tem deixado a desejar. E a Marília Ruiz completa. A Leila vem de um mercado bravíssimo e ela é milionária graças ao talento dela. Então, a Leila está treinando 3 pessoas do Palmeiras para fazer esse tipo de negociação. Não é só análise de desempenho, é um cara que atende o telefone e não é só ficar no scout. Como é que arruma o telefone, por exemplo, de um dirigente do Zenit? Alguém sabe? Coisas que o Alexandre Matos fazia. O Anderson Barros é um cara em quem ela confia muito, mas de fato o Palmeiras percebeu em movimentos de outros clubes coisas que o Palmeiras não conseguiu se estabelecer no mercado. Fecha aspas. Queria a sua opinião. Não acho que dá para dizer que a partir desse relato o Anderson Barros corre o risco de demissão, até porque o Abel Ferreira confia demais no diretor executivo e tem o bancado há bastante tempo. É verdade que o Anderson Barros já teria caído na virada do ano de 2021 para 2022, o título da Libertadores acabou o salvando. Mas esse bom trânsito com o Abel e com os jogadores vai garantindo a permanência do diretor executivo. Será que entre essas 3 pessoas que estão sendo treinadas, João Paulo Sampaio é uma delas? E você? O que achou da notícia? Use o espaço para comentários, também não esquece de deixar like. A gente se vê de tarde com mais informações. Abraço, tchau!